Fala, concurseiro! Professor Jonathan Costa aqui na área para um Dominando Bancas. Hoje a gente vai fazer um Dominando Bancas da FCC, tá? A gente selecionou aí 10 questões de inicial de saúde do trabalhador para a gente trabalhar essa temática e entender o que é que a banca aí da Fundação Carlos Chagas está cobrando sobre essa temática. Então eu peço para que você que está aí, né, do outro lado assistindo essa aula, se você gostar, deixa seu joinha, se inscreve aí nos nossos canais, enfim. Me segue também nas redes sociais, professor Jonathan Costa. E vamos com tudo, vamos com tudo. Você que está se preparando, concurso, que a banca vai ser aí a Fundação Carlos Chagas, a FCC. A FCC, ela não brinca, tá? Ela não brinca. Vamos fazer aqui um Dominando Questões de Saúde do Trabalhador. Eu peço para que você baixe o seu material. O material está em slide, abaixo da descrição do vídeo. E também tem um material aí de questões para você responder e acompanhar as questões comigo. Bora lá, vamos com tudo, vamos gabaritar. Empolgação total com o professor Jonathan Costa na tela. Vamos lá, saúde do trabalhador. Fundação aqui é Carlos Chagas. Vamos nós. Primeirinha questão. Gente, ó, saúde do trabalhador é uma temática que a FCC adora, tá? Tá presente ali na maioria dos editais. Na maioria dos editais relacionado aí, né, à área da enfermagem, eu falo para técnico ou para enfermeiro. A FCC ela faz muitas provas de concurso público de tribunais em todo o Brasil, tanto para técnico quanto para analista, tá? E saúde do trabalhador, digamos assim, que é a top um que ela ama essa temática. Então, a gente tem que entender como é que funciona, como é que está o nível de cobrança relacionado à saúde do trabalhador sobre esse assunto e o que é que ela está cobrando, né? Está aparecendo de forma recorrente? A gente vai analisar tudo isso, tá? Primeira questão na tela foi de 2016, Fundação Carlos Chagas, foi do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Foi para técnico aí judiciário, né? Especialidade em enfermagem. Eu trouxe uma questão um pouco antiga, mas para a gente aqui dar uma revisada sobre um assunto que eu acredito aí que é extremamente importante. Eu acredito não, é extremamente importante para a sua prova, tá? O trabalhador ausentou-se do trabalho por mais de 30 dias por motivo de doença. Na volta ao trabalho, ele deve realizar o exame médico de retorno obrigatoriamente. Ó, letra A, no 10º dia. Letra B, em até 7 dias. Letra C, em até 30 dias. Letra D, em até 15 dias. Ou letra E, no primeiro dia. Gente, veja só, preste bastante atenção. Essa questãozinha aqui, né, ela exigiu do candidato o conhecimento em relação ao retorno desse servidor. O servidor ele se ausentou ali por um período de 30 dias por motivos de doença, isso daí foi justificado, enfim, etc. Ele vai retornar ao trabalho. Então, o ideal, o que é que as normas relacionadas aí ao Ministério Público do Trabalho, relacionada às normas regulamentadoras, o que é que a literatura ela fala sobre isso, tá? A literatura, ela fala que a volta, né, é obrigatória aí do servidor, é obrigatório que realize o exame de retorno ao trabalho, porque ele passou por um período de 30 dias afastado. Então, esse exame de retorno ao trabalho, ele é realizado antes que o funcionário ali realize a sua determinada, que ele exerça, na verdade, as suas determinadas atividades, tá? Então, ele é realizado antes. Então, letra A no 10º dia, de jeito nenhum. Imagine você, o candidato, o empregado, né? Voltou ao trabalho e passa 10 dias, ele vai poder realizar o exame? Não, de jeito nenhum. Ele tem que fazer o exame de retorno antes de iniciar suas atividades, tá? Obrigatoriamente antes de iniciar suas atividades. Letra B, em até 7 dias? Também não. Letra C, em até 30 dias? Pelo amor de Deus, né, minha gente? Letra D, em até 15 dias? Também não. A questão mais certa aqui é a letra E, no primeiro dia. Aí ele tem que realizar esses exames, né, de retorno ao trabalho, tá bem? Vamos lá, ó.
Letra E é o nosso gabarito. Me conta se você acertou. Segundo a norma regulamentadora número 7, que ela fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Ó, o PCMSO, a FGV, a FGV não, a FCC adora, tá? A FCC adora falar sobre essa NR7. Eu trouxe informações importantes no final aqui dessa aula. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o PCMSO. A gente vai trazer ali as diretrizes, enfim, algumas coisas, alguns conceitos que são diferentes. E claro, nas aulas teóricas a gente aprofunda mais sobre essa norma regulamentadora, tá? Então, ó, o PCMSO da norma regulamentadora número 7, ele diz o seguinte, no item 7.5.9, ele diz que no retorno, no exame aí de retorno ao trabalho, o exame clínico deve ser realizado quando, tio John? O exame clínico deve ser realizado antes que o empregado reassuma suas funções, tá, candidato? Quando ausente por um período igual ou superior a 30 dias, por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, tá? Então, assim, funcionário ficou aí afastado por um período de, igual ou superior a 30 dias. No retorno das suas funções trabalhistas, o funcionário, o empregado tem que realizar os exames de natureza ocupacional. Para quê, John? Para retornar às suas atividades, tá? Ele tem que realizar esses exames antes de reassumir as suas funções. Então, é antes de reassumir as suas funções. Não existe um prazo. Ele vai retornar amanhã. Segunda-feira, amanhã, suponhamos que amanhã é quarta-feira, tá? Ele vai retornar agora quarta-feira. Na segunda-feira ele realiza o exame? Não. Não, de jeito nenhum, tá? Segundo a nossa norma regulamentadora número 7, que fala sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, o PCMSO, ele fala que o retorno do trabalho aí, o servidor, o indivíduo, né, o empregado que ficou aí afastado por um período igual ou superior a 30 dias, o retorno a esses exames, ele tem que ser realizado antes dele reassumir as suas funções. Então, note essa informação no seu post-itzinho aí para você não errar mais, tá? Vamos lá. A norma regulamentadora número 7, minha gente, ela determina que o exame de retorno ao trabalho deve ser realizado no primeiro dia de retorno, após o afastamento aí da doença com prazo superior a 30 dias. Então, beleza? Belezinha? Foi isso que a questão cobrou, ok? Então, aí, né, antes dele reassumir as suas funções, ele tem que realizar esse exame de retorno ao trabalho. Não esquece disso, tá? Não esquece, saúde do trabalhador é uma temática forte para a banca FCC trabalhar aí nas questões. A gente vai perceber uma recorrência de questões assim que fala sobre essa NR7, que fala sobre o PCMSO. Vamos lá, aqui está o link, tá? Se você, candidato, quiser aí dar uma olhadinha, beleza? Então vamos lá. Segunda questãozinha, tio John. Bora, meu filho! 2023 foi da FCCzinha, foi do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, foi para técnico judiciário, tá? Vamos lá. Para orientar uma trabalhadora portadora de doença celíaca com relação à restrição alimentar, é importante ressaltar que deve seguir uma dieta de total isenção de quê? De quê, candidato? E aí, você que está aí do outro lado, doença celíaca, certo? Ok. Você sabe o que é uma doença celíaca? Né? Eu tenho que ter a restrição ali de alguns determinados nutrientes. Não posso, porque senão vai dar problema, tá? Então, ela tem que ter a isenção total de quais nutrientes aqui, essa servidora que apresenta aí a doença celíaca. Ela procurou o serviço de trabalho aí para perguntar, né, sobre essa restrição alimentar. Letra A, óleo vegetal. Letra B, sementes oleaginosas. Letra C, cloreto de sódio. Letra D, leite. Ou letra E, glúten. E aí? A, B, C, D ou E? Candidato, quando a gente fala aqui de uma trabalhadora portadora de doença celíaca, a gente vai falar sobre essa doença celíaca, tá? Que é uma doença aí autoimune, beleza? A gente vai falar sobre ela. Quando a gente fala de uma trabalhadora que é portadora de doença celíaca, ela tem que ter uma restrição alimentar. E ela tem que ter total isenção de qual nutriente, John? Aqui na tela, diretor, ó, isenção, letra
é de glúten, tá? Isenção total aí de glúten. Vamos lá, letra E é o nosso gabarito. Tio John, me fala aqui o que é essa doença celíaca. Fala, meu filhinho, aqui você tá aqui para aprender. Ou você aprende aqui na minha plataforma ou você sai professor. Bora, que eu vou lhe ensinar na tela. A doença celíaca é uma doença autoimune, tá? Causada pela intolerância de quem, tio John? Do glúten, que é uma proteína encontrada aí no trigo, na aveia, na cevada, no centeio e seus derivados, como massa, pizza, bolo, pães, biscoitos, cereais, uísque, vodka e alguns doces, provocando aí a dificuldade do organismo de absorver esses nutrientes dos alimentos, vitaminas, né, e sais aí minerais e água. Os principais sinais e sintomas que o indivíduo ali, portador da doença celíaca, né, que é uma doença autoimune, pela intolerância do glúten, e o glúten a gente encontra em diversos nutrientes, o paciente, o que é que ele vai sentir, tio João? O paciente, de forma geral, né, os sintomas, eles aparecem ali entre os 6 meses e 2 anos de vida, tá? No entanto, isso não é regra. Portanto, portadores aí da doença podem manifestar sintomas na fase adulta. E quais os determinados sintomas, tio John? Os principais aqui, diarreia, prisão de ventre, tá? Dor abdominal, inchaço na barriga, danos na parede intestinal, falta de apetite, baixa absorção de nutriente, osteoporose, anemia e perda de peso e desnutrição, tá bem? John, existe tratamento? Existe diagnóstico e tratamento sim. Vamos lá. O diagnóstico, como ele é feito antes? O diagnóstico ele é feito por exame clínico, tá? Candidato por médico aí, especialista, que vai analisar os sintomas e vai ali dar o diagnóstico, né, de doença celíaca. Geralmente o diagnóstico ele é feito aí uma biópsia do intestino por meio da endoscopia ou de exame de sangue ou então de dieta restritiva sem glúten, que também pode ser pode ser um requerido aí pelos médicos, tá? Vamos tirar o glúten, vamos saber aí como é que esse indivíduo se comporta, um teste, tá? Para ver se aquele paciente possui essa doença celíaca. O tratamento principal aí é uma dieta com total ausência de glúten, quanto a proteína é excluída do alimento, os sintomas desaparecem, tá? A maior dificuldade para o paciente é conviver com as restrições impostas pelos novos hábitos alimentares. A doença celíaca, ela não tem cura, por isso a dieta deve ser seguida rigorosamente pelo resto da vida, beleza? É importante que os celíacos fiquem atentos à possibilidade de desenvolver câncer de intestino e ter problemas aí de infertilidade. Então, ó, cuidado, trouxe essa questão super interessante, beleza? Você que está aí do outro lado, pode ser que você não saiba o que é essa doença celíaca, você não precisa se tornar especialista na doença celíaca, mas você precisa entender que essa doença celíaca é uma doença autoimune, na qual o paciente, ele vai ter intolerância ali ao glúten. O glúten, ele está presente na maioria dos alimentos, trigo, pizza, massas, bolo, pães e etc. Ok? E esse paciente, o que é que ele vai sentir? Perda de peso, diarreia, dor abdominal, os nutrientes eles não vão ser absorvidos de uma forma mais eficiente. E qual é o tratamento, John? Uma dieta restritiva. Eu não quero que você se torne especialista em doença celíaca. Eu quero que apenas você note no seu material o que é uma doença celíaca, porque se cair, você já não erra mais. Ok? Vamos lá. Ó, coloquei essa imagenzinha porque eu achei super interessante sobre a doença celíaca, tá? Proteína do glúten, ela não absorve, né? O que é que o paciente vai apresentar? A boca, ela pode apresentar aí úlceras e erosão, né? Do esmalte, principalmente dos dentes. Nas articulações, os pacientes vão sentir dores e inchaço. No estômago, vou sentir aí, né, também a questão, um dos principais sinais e sintomas, vai sentir dor do estômago, dores e náuseas. O paciente, ele pode se tornar intolerante à lactose, pode desenvolver anemia, pode ter tonturas, enxaqueca, depressão, baixa vitamina D, fadiga crônica, né? Em relação aos problemas intestinais da doença celíaca, meu paciente ele vai ficar com diarreia, inchaço abdominal, ou então pode ter aí obstipação, ok? Na pele, a pele do paciente vai ficar com unhas esbranquiçadas, porque não vai ter proteína ali eficiente, e ele vai desenvolver acne,
ou então eczema. Nas mulheres, ela pode apresentar infertilidade, aborto espontâneo e menopausa precoce. Isso daqui são informações complementares, tá? Isso daqui é informações complementares sobre a doença celíaca. Vamos aqui para a nossa terceira questãozinha. Terceira questãozinha foi do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, tá? Foi de 2022, banca FCCzinha, FCC, Fundação Carlos Chagas, enfermagem 2022. Acompanhe comigo o candidato aqui, o enunciado da questão. Ao técnico de enfermagem que atua em ambulatório, mantendo contato com o paciente, deverá ser atribuída a insalubridade de grau. Então, qual o grau de insalubridade que vai ser atribuída a esse técnico de enfermagem que atua em ambulatórios, tá? Qual o grau de insalubridade? Isso daqui é questão de saúde do trabalhador. Então, se tem esse tema na sua prova, tem que saber os graus de insalubridade e quais os requisitos ali que são aplicados de acordo com cada grau. Ok? Então, esse técnico de enfermagem, ele atua em ambulatório, tá? Em ambulatório, claro, mantém o contato com o paciente e deverá ser atribuído qual o grau de insalubridade. Letra A, grau médio. Letra B, grau mínimo. Letra C, grau máximo. Letra D, grau intermediário. Ou letra E, alto. E aí? A, B, C, D ou E, candidato? Candidato, quando a gente fala sobre grau aí de insalubridade, se o técnico de enfermagem ele trabalha ali em ambulatório, né? Ele tem um contato mais próximo com esse paciente, ele não está no grau mínimo. Se ele tem um contato, trabalha com ambulatório, ele está, né, tendo um contato ali a agentes biológicos, ok? Ele não trabalha também em grau máximo, porque grau máximo, digamos assim, ele está trabalhando com a pior das hipóteses. Ok? Beleza? Ele trabalha no ambulatório. Então, ambulatório é grau médio, meu amor. Letra A, nosso gabarito. Letra A. Bora lá. A NR15, a norma regulamentadora número 15, ela vai trazer, tá, candidato, as atividades aqui, as atividades e operações insalubres. E o que é que ela diz lá em seus anexos? Acompanha aqui comigo, você pode estar dando uma olhada, tá? Tá aqui o link. É só baixar. Vamos lá. De acordo com a NR15, em seu anexo 14, as atividades de enfermagem em contato com o paciente em ambulatório, eu falei ambulatório, são consideradas insalubres, de grau médio, tá? Grau médio. Isso se deve ao risco de exposição a agente biológico, como eu falei para vocês, a questão como vírus, bactérias, que podem causar doenças. Aí agora, para complementar esse raciocínio, então nota aí no materialzinho de vocês, tá? Trabalho ali ambulatório é grau médio, grau médio. Beleza? A gente tem grau mínimo, grau médio e o alto grau aí. Vamos lá. Ó, o grau máximo, na verdade. Aqui eu trouxe os graus de insalubridade segundo a nossa norma regulamentadora número 15. Então a gente tem o grau mínimo é quanto por cento, John? 10%, tá? Grau médio é quantos por cento, John? 20%. E grau máximo é 40%, ok? Grau mínimo, quando a gente traz a questão de grau mínimo, são para atividades com exposição a agentes insalubres em níveis mais baixos, mas ainda acima dos limites e tolerância ali estabelecido pela norma. O grau médio, né, para atividades com exposição intermediária, onde o risco de danos à saúde é maior a exposição e é constante. O grau máximo, né, é para atividades com altos níveis de exposição a agentes perigosos com risco grave iminente à saúde e aos trabalhadores. Então, falou sobre perigo, perigo é o grau máximo, beleza? Paciente estava, o paciente não, na verdade, o profissional ali de enfermagem, ele trabalhava em ambulatório. Ele trabalhava em ambulatório, ele mantinha o contato com o paciente. Então, ele estava sujeito aí a infecções, né, da questão de infecções biológicas, riscos biológicos, desculpa, vírus, bactérias, fungos e etc, tá? Então ele estava ali encaixado no grau intermediário, que é o grau médio, tá bem? Quarta questãozinha, tio John, quarta questão. Ó, essa quarta questão
foi do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, tá? 2025. Eu fiz esse concurso, fiz essa prova e vamos lá. O enfermeiro, ao planejar uma campanha interna para a prevenção de acidentes, deve considerar os principais fatores de risco relacionados aos acidentes e adoecimentos ocorridos a fim de formular as estratégias de prevenção. Beleza. Nesse contexto, dentre os fatores de risco mecânico está, eu falei, fatores de risco mecânico. Gente, a gente tem algumas normas que vai trazer ali risco físico, risco químico, risco biológico, risco ergonômico, tá? Então, a gente precisa entender quais os tipos de risco e quais as cores que estão associadas. A FCC também gosta de associar as cores. Por exemplo, o risco ergonômico, qual a cor? A cor amarela, tá? O risco químico, John, qual a cor? Vermelho. O risco físico, John, qual a cor? Verde. O risco biológico, John, qual a cor? Marrom. Acidentes, John, qual a cor? Acidente azul, tá? A gente precisa ficar atento na questão desse tipo de risco e das cores. E o que são esses riscos, tá? Aqui ela pergunta sobre os riscos mecânicos, no contexto de fatores de risco mecânico. Eu vou colocar aqui, ó, vou começar pela letra E. Temperatura e ambiente. Temperatura e ambiente é um risco físico, né? A gente falou, ó, temperatura. Temperatura. Ambiente. Ambiente. É um risco físico, tá? Tá relacionado ao físico. Raciocínio, candidato. Tá relacionado ao físico. Ergonômico. Tá relacionado ao quê, tio John? Postura. Postura, atividades repetitivas, enfim, etc. Beleza? Material, letra C, infecto contagiante. Tá relacionado a qual tipo de risco? Risco biológico, tá? Risco biológico. Fungos, vírus, bactérias, protozoários e etc. Se ligou? Se liguei. Ruído, tio John. Ruído está relacionado ao quê? Ruído é o quê? Ruído é o quê? Eu não escutei. É o ambiente. Então, se é o ambiente, é físico, tá? John, e risco mecânico? Qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito é letra A, as máquinas e equipamentos, tá? Risco mecânico. Aí o que foi que o John trouxe para vocês aqui, ó? Risco mecânico, letra A, nosso gabarito. Eu vou colocar aqui para você o seguinte. Eu coloquei primeiro a música, depois a tabelinha. A gente tem a tabelinha, tá? Dos riscos. E eu preciso que você, candidato, memorize as cores do risco, certo? E o tipo de risco. A gente tem uma tabelinha que a gente canta, enfim, etc, uma musiquinha, mas vamos lá, vamos entender aqui, ó, na tabelinha comigo, ó. A gente tem um risco físico, químico, biológico, ergonômico e a questão de acidentes. Quando eu falo em risco físico, eu tenho ruídos, vibrações, radiações, radiação não ionizante, frio, calor. Aí eu tenho aqui a pressão, certo? E a umidade. Quando eu falo de biológico, eu tenho aqui, ó, de químico, na verdade, eu tenho aqui, ó. Deixa eu mudar até a cor da canetinha. Deixa eu mudar a cor da canetinha, da minha canetinha aqui. Ó, eu tenho poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores e substâncias e compostos químicos. Biológico, vírus, bactérias, protozoários. Ergonômico, esforços físicos intensos, levantamento de transporte, né? Manual de peso, exigência de postura inadequada e etc. Aí, quando eu falo aqui da questão do acidente, que a cor é azul, eu tenho um arranjo físico inadequado, eu tenho máquinas e equipamentos sem proteção, eu tenho a questão da eletricidade, eu tenho aqui probabilidade de incêndio, explosão e entre outros, tá? Então, memoriza isso daqui através da nossa musiquinha. Olha a nossa musiquinha. Verde é físico, ruído e calor. Ó, comigo na tela. Verde é físico, ruído e calor. Vermelho é químico, poeira e vapor. Marrom é biológico, bactéria no ar. Amarelo é ergonômico, postura ao pesar. Azul é acidente, cuidado no chão. Com o professor Jonathan Costa, vem a aprovação. Se liga, concurseiro, você vai ter que memorizar. Essa paródia é certeira pra na prova gabaritar. Rode o vídeo, rebobine. Pra assistir de novo, porque eu não vou cantar mais não. Só mais uma que o pessoal tá pedindo aqui. Só mais uma. Ó, comigo. Vixe, minha Nossa Senhora.
Verde é físico, ruído e calor. Vermelho é químico, poeira e vapor. Marrom é biológico, bactéria no ar. Amarelo é ergonômico, postura ao pesar. Azul é acidente, cuidado com o chão. Com o professor Jonathan Costa, vem a aprovação. Se liga, concurseiro, você vai ter que memorizar. Essa paródia é certeira para na prova gabaritar. Vamos comigo, vamos lá. Ó, volta aí o vídeo para assistir quantas vezes quiserem, tá? Não vou cantar mais não. Chega! FCC, quinta questão, FCC do TRT da 15ª região foi 2025. Acompanhe comigo. No gerenciamento de riscos ocupacionais, de acordo com a norma regulamentadora número 1, cabe ao empregador implementar medidas de prevenção aí ouvidos os trabalhadores, por ordem de prioridades, sempre que a primeira delas deve ser o quê? Vamos lá. Então ele fala que aqui as medidas, né, de prevenção, né? Claro, tem que ser feitas essas medidas de prevenção para os trabalhadores. Eu tenho que ouvir os trabalhadores, tá? Não tem esse ponto aqui não. Ouvir os trabalhadores por ordem de prioridade, sendo a primeira prioridade. Qual a primeira prioridade para implementar medidas de prevenção aí relacionadas à saúde do trabalhador? Ficou um pouco confuso essa questão, mas enfim. Então, a primeira prioridade para implementar numa empresa medidas de prevenção à saúde do trabalhador. Qual a primeira prioridade? Qual a primeira, tu, John? Ó, letra A, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou organização do trabalho. Letra B, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Letra C, adoção de medidas de proteção individual. Letra D, impor penalidades por descumprimento de preceitos regulamentadores sobre a segurança e a saúde do trabalhador. Letra E, eliminação dos fatores de risco. Gente, ó, comigo na tela aqui, diretor. A primeira medida a ser implementada, tá? Eu tenho empregador, cuidado para não confundir. Eu tenho empregador e o empregado, tá? Eu sou empregador, vou empregar vocês, tô brincando. Ó, eu tenho empregador tá acima e eu tenho empregado que tá abaixo. A primeira medida, segundo a norma regulamentadora número 1, a ser implementada diante de uma empresa quando se fala em saúde do trabalhador, não é, John tem que fornecer equipamento de proteção individual. Qual é? É a letra C, que fala sobre a adoção de medidas de proteção individual. Não, não é a primeira medida. John, não quer dizer que eu não vou oferecer equipamento de proteção individual para meus trabalhadores, não, para meus funcionários. Vai oferecer sim, mas não é a primeira medida de prevenção. A primeira medida de prevenção é a eliminação dos riscos. Eu vou eliminar os riscos, porque se eu elimino os riscos, eu não tenho risco do trabalhador sofrer um acidente, tá? Então, segundo a nossa norma regulamentadora número 1, a primeira medida de prevenção implementada pelo empregador de uma empresa é eliminar os riscos, tá? Eliminar aí os fatores de risco. Na tela, diretor, vamos lá. Letra E é o nosso gabarito, eliminar aí, eliminação dos fatores de risco. Aí aqui tá, ó. Veja só. Eu coloquei aqui as disposições gerais sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais. Quais são as obrigações? Eu falei obrigações, tá? Obrigações de quem, tio John? Do trabalhador, meu filho, do trabalhador. Ó, obrigações do empregador, desculpe. Obrigações do empregador. Do empregador. Cuidado para não confundir. Empregador é quem emprega, é quem dá o emprego. Trabalhador é quem está lá executando, colocando a mão na massa, beleza? Então, ó, as medidas, né, os itens aí de obrigação relacionado ao empregador são esses daqui, segundo a nossa norma regulamentadora número 1. Eu vou até colocar um marca-texto para a gente, né, destrinchar aqui melhor. Ó, cumprir e fazer cumprir as disposições legais regulamentares, né, sobre a segurança e saúde do trabalho. Informar os trabalhadores. O que é que eu vou informar os trabalhadores? Sobre os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, as medidas de prevenção que devem ser adotadas para eliminar ou reduzir o risco, tá? Então, assim, ó, contratei o empregado. Eu tenho que falar para ele, ó,
você vai ter que usar esse equipamento de proteção individual, os riscos que você pode sofrer aqui nesse ambiente de trabalho. Por exemplo, você está trabalhando com máquina, você pode cortar a mão, então você tem que usar esse equipamento de proteção individual, então esse equipamento de proteção coletiva, tá? Vamos manter todos os EPIs, desligar a máquina desse jeito, assim, assado, enfim. Então eu tenho que informar aí as medidas de prevenção e de eliminação desses riscos ao empregado, ok? Os resultados também dos exames médicos e exames complementares diagnósticos aos quais os trabalhadores foram submetidos. Por exemplo, contratei uma equipe para fazer parte da minha empresa. Eles passaram por um exame aí admissional, beleza? Depois que eles passaram por esse exame admissional, o que é que acontece? Eu vou informar ao trabalhador qual foi o resultado do exame. Não é chegar e dizer, não, vou arquivar e pronto, tá apto, pronto, tchau. E se o empregado chegar ali e dizer, não, eu quero saber o resultado, eu quero saber o que foi que deu no meu exame de sangue, eu quero saber se teve alguma coisa, não, eu quero saber o que foi que deu no meu exame de coluna, se teve uma lordose, escoliose, enfim, tô dando um exemplo, tá? Então, ele precisa ser informado. Então, essa é uma obrigação aí do empregado. Os resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho, né? O empregador também, tio John, tem que elaborar as ordens do serviço sobre a segurança e saúde do trabalho, dando segurança e dando ciência, na verdade, aos trabalhadores. Ele tem que permitir que os representantes dos trabalhadores acompanhem o processo aí de fiscalização e preceitos legais regulamentados sobre a segurança e saúde do trabalhador. Aqui sobre a questão, por exemplo, de sindicatos, tá? Eu tenho sindicatos ali dos trabalhadores. Então, eu tenho que permitir, né? Eu empregador, dono da empresa, estou fazendo a seleção para contratar 50 funcionários, tá? Eu vou pagar 10 mil reais para cada, vou fazer uma seleção, tô dando um exemplo. Aí eu tenho que permitir, claro, as reivindicações ali sociais. Eu tenho que permitir, tá? Nada de, não vou contribuir à fiscalização. Não, tem que permitir, né, que os trabalhadores acompanhem o processo de fiscalização. Determinar também procedimentos a serem adotados nos casos de acidente, doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise das causas, né? Disponibilizar a inspeção do trabalho, todas as informações relativas à segurança e saúde do trabalhador, implementar medidas de prevenção, aí ouvindo os trabalhadores, obedecendo a seguinte ordem de prioridade. Então aqui, ó, quando a gente fala sobre implementar, isso daqui foi o que caiu na prova. Implementar as medidas de prevenção, obedecendo às ordens de prioridade. O que foi que a questão cobrou? A questão cobrou aqui a medida de prevenção, ouvindo os trabalhadores por ordem de prioridade. Qual? Aqui ele pergunta sendo a primeira. A primeira delas, que deve ser o quê? Eliminação dos fatores de risco. Olha lá, a primeira. A primeira no item G. Ó, a primeira, eliminação dos fatores de risco, tá? Então, John, vou ofertar o EPI, equipamento de produção individual, ou então equipamento de produção coletiva. Não. Inicialmente, a primeira medida de prevenção, ouvindo os trabalhadores, segundo a nossa norma regulamentadora número 1, que fala sobre aí as disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Nesse item, né, essa norma diz o seguinte, que a primeira medida de prevenção é a eliminação aí dos fatores de risco. Cuidado que isso daqui derruba muito o candidato. Derruba por quê, tio John? Porque o candidato marca ali a questão de colocar equipamento de proteção individual, sendo como medida de prevenção. A medida de prevenção mas não é a primeira. A primeira é eliminar o risco, tá? Então nota no seu material porque isso daqui é importante. Ó, eliminar os riscos, fatores de risco. Depois aí vem minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva. Então a proteção coletiva é o segundo. Primeiro, elimina o risco. Segundo, equipamento de proteção coletiva. Terceiro, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas e organização aí de trabalho. É a terceira medida. Aí a quarta medida, EPI. PEM. Quarta medida, EPI, tá, gente? Quarta medida, EPI. Beleza? Então, candidato, na tela, diretor. Quarta medida, EPI. Então, primeiro aí relacionado às disposições, vou repetir, disposições gerais aí para a saúde ocupacional. Norma regulamentadora número 1. Fala o seguinte, que quando a gente vai implementar medidas de prevenção, né, para os trabalhadores de uma empresa, eu tenho que obedecer às ordens de prioridade. Então, qual a primeira ordem de prioridade? Eliminar o risco, tá? Eliminar ali o risco, os fatores de risco daquele determinado ambiente. Segundo, equipamento de proteção coletiva.
Não é nem equipamento de proteção individual, é equipamento de proteção coletiva. Terceiro, eu tenho medidas administrativas. Quarto, por ordem de prioridade, equipamento de proteção individual, tá? Então, o equipamento de proteção individual, o EPI, entra em quarto. Entra em quarto, tá? Entra em quarto. Cuidado para não errar isso daqui. Cuidado para não errar. Muita gente acha que o equipamento de proteção individual é o primeiro item. E é aqui que as bancas de concurso público estão cobrando. Isso daqui, inclusive, já foi tema discussiva, tá? Vamos lá. Vamos para nossa sexta questãozinha aqui, ó. Sexta questãozinha. Sexta questãozinha 2025, tá? Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar. Já apareceu o gabarito. Sexta questãozinha 2025, vou para analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, né? Enfermagem do Trabalho. Um servidor de um tribunal sofreu um acidente de trabalho e ficou incapaz de executar seu trabalho normal durante 10 dias. Ele ficou incapaz de executar o seu trabalho normal durante o período de 10 dias. A consequência desse evento, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, de 2010, tá? É classificada como. Gente, tem um manualzinho, um guia, tá? De 2010, um pouquinho antigo, né? Antigo, digamos assim. Que ele traz aqui a questão, né, da consequência desse evento, desse trabalhador que ficou incapaz durante X dias, tá? Ele diz aí se é leve, moderado, enfim, etc. Ok? Então, aqui, essa questãozinha, vocês já viram o gabarito? Essa questãozinha, diante de um trabalhador que ficou incapaz de executar o seu trabalho durante um período de 10 dias, a consequência desse evento, de acordo com o Ministério do Trabalho aí, do Trabalho e Emprego, é classificada como, aqui o nosso gabarito, é letra B, tá? É classificada como moderada. Não é leve, não é catastrófica, não é grave, não é fatal. É moderada. Aqui, letra B, aqui tá um guia prático de acidente de trabalho aí, do Ministério do Trabalho e Emprego, foi de 2010 esse guia. Você pode estar acessando aqui nesse link. Eu vou falar sobre ele, tá? Nesse guia, ele traz aqui as consequências dos eventos adversos. Beleza? A consequência do evento adverso. Eu tenho um evento adverso, um evento que aconteceu ali naquela empresa, com aquele empregado. Ele pode ser fatal, ele pode ser grave, ele pode ser moderado ou ele pode ser leve. Beleza? Onde tem número, tem questão. Onde tem número, tem questão. Então, assim, ó. Deixa eu só colocar o marca-texto. Quando que é fatal? É quando tem a morte, tá? Morte ocorrida em virtude de eventos aí adversos relacionados ao trabalho. Então, se eu tenho a morte, apareceu ali na questão, foi uma consequência de evento adverso que provocou a morte naquele empregado. Então, se eu tenho, provocou a morte, se eu tenho esse evento adverso que provocou a morte, é uma consequência aí fatal. A classificação é fatal. Pode ser uma classificação grave. Grave é quando eu tenho uma amputação, esmagamento, perda da visão, esse trabalhador perdeu a visão, lesão ou doença com perda permanente das funções orgânicas, por exemplo, aqui vixe, quase que não sai. Pneumoconicose, certo? Fibrinogênicas, perdas auditivas, eu tenho fraturas que necessitam de intervenções cirúrgicas, como elevação de risco aí de incapacidade permanente, queimaduras que atingem a face, né, ou mais de 30% da superfície corporal e outros agravos que resultam em incapacidade aí para as atividades habituais por mais de 30 dias, tá? Então foi por mais de 30 dias, onde tem número tem questão, cuidado com isso, né? É grave. Moderado é quando eu tenho um agravo à saúde que não se enquadra nas classificações anteriores. Não se enquadrou nas classificações anteriores. E não causa incapacidade aí para o trabalhador. É normal e ele fica afastado por um período de 3 a 30 dias, tá? Leve é quando eu tenho lesão ou doença que causa incapacidade ao trabalhador por menos de 3 dias. Menos de 3 dias. Teve um evento ali, um evento adverso, e esse evento adverso deixou o trabalhador aí afastado por 2 dias. É leve, tá? Porque se foi de 3 a 30 dias, é moderado. Se foi acima de 30 dias, já é grave. E se foi fatal, morreu. Ok? E prejuízos são danos à prioridade das instalações, máquinas, equipamentos do meio ambiente ou perdas aí na produção. Aqui está o material para vocês terem acesso, beleza? Aí eu fiz um resumo aqui, ó. Resumozinho do tio John. Ó, fatal, eu tenho a questão da morte.
Grave, eu tenho danos permanentes muito graves, né? Mais de 30 dias de incapacidade, beleza? Aqui só é para você memorizar e colocar no seu post-itzinho, ok? Quando a gente fala aqui sobre consequência dos eventos adversos relacionados à saúde do trabalhador. Então, se o trabalhador ali ficou, enfim, afastado 10 dias aí é moderado. Porque se foi de até 3 dias, é o que, tio John? Até 3 dias foi o que a questão trouxe. A questão trouxe não, até a questão trouxe 10 dias, né? Foi 10 dias? Deixa eu ver aqui. Foi 10 dias. Aqui, ó, na tela. O trabalhador ficou afastado por 10 dias, tá? 10 dias. 10 dias. Então já é moderada. Por quê, John? Porque se fosse leve, seria de até 3 dias. O trabalhador teve ali, né, um acidente de trabalho. Sofreu, enfim, um evento adverso. Teve um evento. Mas esse evento ele ficou afastado por um dia, então 2 dias. É leve, tá? Agora, se o trabalhador ele sofreu ali um agravo relacionado à saúde dele, no ambiente de trabalho, beleza. E ele ficou afastado de um período de 3 né, a 30 dias, é o que, John? É moderado, tá? É moderado. Consequência de eventos adversos classificado como moderado. Agora, se ele ficou afastado por um período superior a mais de 30 dias, é grave. Agora, se provocou a morte, teve um evento adverso, uma máquina esquartejou ele caiu dentro da máquina e morreu, né? Foi todo triturado, tô dando um exemplo, tá? É grave. Ó, é grave não, é fatal, tá? Provocou a morte, é fatal. Grave, mais de 30 dias. Moderado, de 3 a 30 dias. Incapacidade leve, menor do que 3 dias, tá? Prejuízos são danos materiais, ambientais ou perdas de produção. Vamos comigo para nossa sétima questãozinha. Sétima questão, 2025, analista judiciário TRT da primeira região, tá? Enfermagem do trabalho. Em caso de acidente em que há vazamento de alguma substância no ambiente de trabalho, essa exposição em curto espaço de tempo é definida como exposição. Letra A, única. Letra B, isolada. Letra C, aguda. Letra D, acentuada. Ou letra E, esporádica. Gente, presta atenção nessa questãozinha aqui, ó. Se você se liga aí, John, se liga aí. Houve um vazamento de uma substância, tá? No ambiente de trabalho, com exposição de curto espaço de tempo. Então, se foi um vazamento de uma substância, tá? Isso daqui caiu no TRT da primeira região, fiz esse concurso, esse concurso é coisa brava. Vamos lá. Prova massa, boa. Mas essa é fácil, essa questão é fácil, a questão não foi difícil, a questão não foi fácil. Ou é uma questão de raciocínio. Houve um vazamento de uma substância em uma determinada indústria, vamos raciocinar assim, tá? E essa substância, esses trabalhadores ficaram expostos a essa substância, mas por um período, por um curto espaço de tempo. Então, né, ela é definida como exposição única? Não, não é única, tá? Não é única. John, é isolada? Não, não é isolada. John, é aguda? Sim, é aguda. É acentuada? Também não. É esporádica? Também não. Né? Vou mostrar aqui para vocês, né, o comentário dessa questão. Então, veja só. Quando a gente tem, candidato, quando a gente tem aqui a saúde do trabalhador com exposição a agentes nocivos, como classificado aí, né, pelo tempo de duração, com frequência, a gente classifica pelo tempo de duração e a frequência de determinados efeitos, que são imediatos ou que surgem a longo prazo, tá? Então, o trabalhador, ele teve uma exposição a agente nocivo, uma substância química, enfim, etc. Ele teve uma determinada exposição, a gente vai classificar o tempo de exposição em que ele ficou exposto àquela determinada substância, né? A frequência ali, determinada pelos efeitos imediatos e pelos efeitos ao longo prazo. Então, o que é que eu quero que você memorize? A gente tem aqui sobre o tempo de exposição. A exposição ela pode ser aguda, tá? Ela pode ser crônica aí sobre o tempo de duração crônica ou subcrônica. A gente só tem essas três. Então, a exposição é considerada de curta duração quando ela é aguda, tá, candidato? Então, quando ela é aguda, ela é de curta duração, como a questão ali abordou, a questão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, tá? Quando ocorre em exposição única, né, ou em múltiplas exposições, dentro de um período máximo de 24 horas. Então, cuidado, nota isso. Dentro de um período máximo de 24 horas. Então, o tipo de exposição é considerado aguda, crônica ou subcrônica. Aguda é o que, tio John? É um período de exposição curto,
ou exposições múltiplas dentro de um prazo aí de 24 horas, sendo mensurada em segundos, minutos ou horas. Para ingestão, refere-se somente à dose única, beleza? O termo aqui, crônico, é empregado para qualquer tipo de exposição repetida ou prolongada no tempo. Então, é uma exposição em que o funcionário ali fica sempre exposto àquela determinada substância, fica sempre exposto. Ele está ali numa exposição crônica, porque se fosse aguda, até 24 horas, tá? Crônica, sempre acontecendo, tá? Sempre acontecendo. Então, é crônica. Isso significa exposição por um longo período, ocorrendo durante dias, meses ou até mesmo ano. E quando que é uma exposição, tio John? Uma exposição subcrônica. É aquela que se situa entre a aguda e a crônica. E que pode durar até 90 dias. Tá bem? Então, candidato, olhe comigo aqui na telinha. Quando a gente fala de exposição relacionada à saúde do trabalhador, a gente tem algumas classificações desse tipo de exposição. A exposição ela pode ser aguda, crônica ou subcrônica, tá? Aguda, crônica ou subcrônica. Quando eu tenho uma exposição aí, aguda, é um tipo de exposição que ela é única, ela ocorre num período, né, de 24 horas. Beleza? O trabalhador ficou exposto a uma substância nociva ali naquela empresa e durou um curto período de tempo, até 24 horas. É considerada uma exposição aguda. John, quando é que vai ser considerado uma exposição crônica? Quando eu tenho um empregado, um funcionário ali, que está sempre exposto àquela determinada substância. Beleza? Então tá sempre, por um longo período de tempo. Esse período pode ser considerado meses, né, dias, meses ou até mesmo ano. Então é uma exposição crônica. John, e quando que é classificado uma exposição subcrônica? É quando eu tenho o trabalhador exposto a essa determinada substância por um período de até 90 dias. Ele está interligado entre o período da aguda e crônica. Então, se ele passa ali no período entre até 90 dias, é considerado subcrônica. Tá? Então, só para memorizar, quando a gente fala aqui de exposição em relação à duração na saúde do trabalhador, a gente tem aguda, crônica e subcrônica. Aguda, até 24 horas, tá? Exposição única, a palavrinha-chave. Crônica é aquela exposição que está sempre presente ali naquele trabalhador. Pode durar dias, meses e anos. E crônica é uma exposição que acontece também ali, permanente, porém é até 90 dias. Até 90 dias, subcrônica. Se ligou? Se liguei, tio John. Bora! Olha o resumozinho aqui, ó. Exposição aguda, até 24 horas. Exposição subcrônica, até 90 dias. E exposição crônica, meses a anos. Gostei. Vamos lá. Oitava questãozinha foi do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Espírito Santo, tá? FCC 2022. Técnico judiciário, área de apoio especializado aí em enfermagem do trabalho. Em caso de acidente de trabalho com morte, a comunicação à Previdência Social pela empresa deverá ser: letra A, em até 2 dias. Letra B, em até 24 horas. Letra C, em até 72 horas. Letra D, imediata. Ou letra E, em até 5 dias. Candidato, houve um acidente de trabalho, certo? Um acidente de trabalho. E esse acidente de trabalho provocou a morte em um empregado, certo? A comunicação, a Previdência Social deverá ser em até qual tempo ali? Deverá ser em até 24 horas, deverá ser em até 2 dias, deverá ser até em 72 horas, em até 5 dias ou de forma imediata. E aí? Candidato, a comunicação, a previdência social e a emissão da CAT, certo? A comunicação diante de óbito, né, no empregado que sofreu um acidente de trabalho aí, a comunicação à CAT, a previdência social deverá ser feita de forma imediata. A FCC cobrou aqui em 2022 no TRT da 17ª Região, tá? Comunicação à previdência social e à CAT de forma imediata. Eu falei imediata, em caso de acidente de trabalho que provoque a morte aí do trabalhador. Na tela, diretor, vamos nós. Nosso gabarito aqui, letra D. Vamos lá. Ó,
Em caso de acidente de trabalho com morte, a empresa deverá comunicar à Previdência Social e INSS de forma imediata e não aí em até o primeiro dia último, o primeiro dia último, como nos casos de acidentes sem morte. Sobre pena de multa, essa comunicação é feita por meio da comunicação de acidente de trabalho, que é a nossa CAT, pela internet, social ou em agências do INSS, sendo também aí obrigatório notificar a autoridade policial e social, tá? Então, quando a gente fala aqui de uma morte relacionada a um trabalhador e, né, relacionado a um acidente de trabalho que provocou a morte, né, nesse trabalhador, a comunicação ao INSS se dá de forma imediata, tá? Imediata através dessa CAT aí, que é a comunicação de acidente de trabalho. Se ligou? Se liguei tu, John. Vamos comigo? Vamos lá! Nossa nona questãozinha aqui da FCC, Fundação Carlos Chagas, 2019, tá? Prefeitura de São José do Rio Preto, foi para técnico de segurança do trabalho. Vamos lá. Sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, o Centro de Referência em Saúde do Trabalho, o nosso CEREST, no âmbito da RENAST, é de responsabilidade, se responsabiliza pela. Aí, letra A. Participação anual em conjunto com empresas nas campanhas de prevenção da AIDS. Gente, quando a gente fala de Sereste, deixa eu dar uma explicadinha aqui. Sereste é um centro de referência à saúde do trabalhador, tá? É considerado também aí uma porta de entrada do SUS, beleza? É porta de entrada. Você não precisa ser referenciado para você ir para o Sereste. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu estou gravando aqui do estado de Sergipe hoje. Estou gravando do estado de Sergipe, né? Aracaju, Sergipe. Aqui em Sergipe tem um município, por exemplo, o município de Lagarto, que fica aí a alguns quilômetros de distância da capital. Ele tem um Sereste lá, certo? Ele tem um Sereste implementado. Eu não sei se está em funcionamento ainda, mas pelo que eu sei, tem um Sereste lá. E esse Sereste que atende aí, na verdade, atende pessoas relacionadas, atende a saúde do trabalhador, ele é considerado uma porta de entrada do SUS, tá? Ele é considerado uma porta de entradas. E ele não trabalha somente com a questão de prevenção, não, ele trabalha escutando aquele trabalhador, ouvindo aquele trabalhador de uma forma mais efetiva e não necessariamente você precisa ser referenciado para ir para esse Sereste, tá? Então, no âmbito da Renast, ele se responsabiliza pela participação anual em conjunto com as empresas, né, sobre campanhas de prevenção da AIDS? Não, a participação ali não é anual, não, é frequente, tá? É frequente. Vamos lá. Letra B. Promoção de debates, encontros e campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamento e utilização de outros recursos de ordem didática e pedagógica, com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos visando evitar acidentes de trabalho, doenças, profissionais, e do trabalho. E aí? Tá bonita essa questão? John, tá bonita, mas vamos ler as demais. Vamos lá. Letra C. Promoção da assistência, promoção, assistência, proteção, recuperação da saúde dos trabalhadores acometido por doenças ou agravos relacionados ao trabalho. Gostei dessa também. Letra D. Qualificação a capacitação continuada das equipes do Sistema Único de Saúde na atenção às urgências em acordo com os princípios da integralidade da humanização? Não, né, minha gente? Não, né? Sereste está relacionado ao quê? Está relacionado, né, à saúde do trabalhador. Então, vou dar assistência aí, mais a questão referenciada à saúde do trabalhador, tá? Então, não é essa a letra D, não. Letra E, a participação em ações individuais, familiares e coletivas que envolvam promoção e prevenção e proteção do diagnóstico e tratamento e reabilitação e redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de políticas, por meio de práticas de cuidado integral e gestão qualificada, realizada em equipe multiprofissional. Também não é essa, tá, gente? Do âmbito aí da Renast, quando a gente fala do Sereste, o Sereste ele se responsabiliza, no âmbito da Renast, pela promoção, letra C, promoção da assistência, né, da proteção, da recuperação de quem, tio John? Da saúde dos trabalhadores, acometido por doenças e agravos relacionados aí à saúde do trabalhador, tá? Letra C é o nosso gabarito. Ó, aqui eu trouxe uma portaria
A portaria que vai falar sobre esse assunto. A portaria 2.437 de 2005. Ela dispõe sobre a ampliação e fortalecimento da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que é a RENAST, no Sistema Único de Saúde, que é o SUS e das outras providências. Ele diz o seguinte, vamos lá. Aqui, ele amplia em seu artigo 1º, né, a rede de atenção integral à saúde do trabalhador através da RENAST, que deverá ser implementada de forma articulada entre o Ministério da Saúde e as secretarias de Estado do Distrito Federal e dos municípios, com o envolvimento de órgãos e de outros setores dessa esfera do poder aí, né, executores de ações de interface em saúde do trabalhador. Então, quando a gente fala em RENAST, que é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, tá? Quando a gente fala na RENAST, que é essa rede, ele desenvolve ali a questão do CEREST, que é o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador, ele vai tratar sobre o quê, tio John? Sobre a saúde do trabalhador. Sobre a saúde do trabalhador. John, a questão da vigilância em saúde e atenção primária. Não, já é outra coisa. Política não é de atenção básica, tá? Já é outra coisa. Beleza? Só que ele está dentro do SUS para fortalecer o SUS e implementar essa política e executar essas ações de prevenção, promoção relacionadas à saúde do trabalhador. Se ligou? Se liguei. Aí ele diz o seguinte, ó, a RENAST tem como principal objetivo integrar a rede de serviços do SUS voltado para assistência e vigilância para o desenvolvimento de ações à saúde do trabalhador. Aí vamos lá. A ampliação da RENAST dá-se-á pela adequação e ampliação dos Centros de Referência à Saúde do Trabalhador, que é o CEREST, que eu falei para vocês, tá? Pela inclusão de ações relacionadas à saúde do trabalhador, na atenção básica, pela implementação de vigilância, de promoção à saúde do trabalhador, pela instituição aí indicação dos serviços aí de saúde do trabalhador, de retaguarda, de média e alta complexidade já instalado, né? Aqui chamados de rede de serviço sentinela e pela caracterização de municípios sentinelas em saúde do trabalhador. Então, essa RENAST, essa Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, por meio aí dos centros de referência à saúde do trabalhador, que é o nosso CEREST, ele vai promover essa inclusão dessas ações relacionadas à saúde do trabalhador. Ação, promoção, prevenção relacionada à saúde do trabalhador, tá? Saúde do trabalhador, tá bem? Bora lá. 10ª e última questãozinha. Nossa 10ª e última questãozinha. FCC 2025, TRT também da primeira região. A norma regulamentadora, que tem como objetivo proteger e prescrever a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de risco do Programa de Gerenciamento de Risco, que é o nosso PGR, da organização, é aquele que estabelece nas organizações diretrizes e requisitos para o desenvolvimento. Aquele quer saber qual esse PGR, esse Programa de Gerenciamento de Risco, né, ele vai desenvolver aí nas organizações de saúde, tá bem? Ele vai desenvolver aí nas organizações de saúde. Então, ó, ele vai estabelecer nas organizações de saúde os requisitos e as diretrizes para o desenvolvimento de quê? Esse PGR, esse Programa de Gerenciamento de Risco. Ele quer saber isso, tá? Então, esse Programa de Gerenciamento de Risco, esse PGR, ele vai desenvolver o quê? Aí nas instituições, enfim, né, nas empresas. E o que é que ele vai desenvolver, tá? Ele vai seguir o que, quais as diretrizes? Para desenvolver o quê dentro dessa empresa? Ele quer saber isso, beleza? Só vou grifar aqui, ó, para você que está aí do outro lado, ó, entender melhor. Ó, conforme a avaliação de risco do Programa de Gerenciamento de Risco, PGR, a organização da empresa é aquela que estabelece nas organizações as diretrizes e requisitos para o desenvolvimento de quê? O que é que esse PGR ele vai desenvolver nas empresas? Tá? Letra A, da ergonomia? Não, né, minha gente? Da ergonomia, não. Ele vai desenvolver da ergonomia, não. Ergonomia é um risco, beleza? Letra B, da avaliação e controle de exposição ocupacional a agentes físicos, químicos e biológicos? Também não. Letra C, dos Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT? Também não. Letra D, do Programa de Controle Médico à Saúde Ocupacional, que é o PCMSO?
Com certeza. Letra E da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, não, porque a gente tem uma ANR lá que fala sobre isso, tá? Então, quando a gente fala aqui sobre a norma regulamentadora, né, que tem como objetivo preservar, vou colocar até o marca-texto, a norma regulamentadora que tem como objetivo proteger, preservar a saúde dos seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, né, avaliado lá no PGR, essa norma regulamentadora que vai desenvolver aí, ela vai falar sobre o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico à Saúde Ocupacional, tá? É ele que vai estabelecer ali, né, a questão de preservar, proteger, enfim, esses trabalhadores, tá? É o PCMSO. Então, vamos comigo aqui, ó. A gente vai falar sobre o PCMSO, que está lá na nossa norma regulamentadora número 7. Programa de Controle Médico à Saúde Ocupacional, PCMSO. Acompanhe comigo aqui, candidato. Ó, o PCMSO, ele tem alguns objetivos e também tem um campo de aplicação. John, qual o objetivo desse PCMSO? O PCMSO, segundo a norma regulamentadora número 7, ele vai estabelecer as diretrizes e os requisitos para o desenvolvimento do PCMSO nas organizações. Tá? Nas organizações. E qual a finalidade, John, desse PCMSO? Esse PCMSO ele tem como finalidade proteger, preservar a saúde de quem? Dos empregados, certo? Considerando, claro, os riscos ocupacionais identificados. Então, esse PCMSO, esse Programa de Controle Médico à Saúde Ocupacional, vai estar lá na NR número 7. Ele tem um objetivo, ele tem uma abrangência, certo? Ele tem um objetivo que vai estabelecer as diretrizes, enfim, os princípios, requisitos, tudo certinho lá. Ele vai estabelecer. E qual o objetivo dele, qual a finalidade? Proteger e preservar a saúde do trabalhador, tá? Identificando, claro, os riscos ocupacionais de cada empresa. Cada empresa vai ter o seu PCMSO, ok? Então, a base técnica ela é fundamentada aqui na avaliação de risco do PGR. Então, eu tenho que ter a base técnica. O PGR é o Programa de Gerenciamento de Risco nas organizações. Vai ser a base, tá? A base técnica para o desenvolvimento aí desse PCMSO, tá? O campo de aplicação define a quem a norma se aplica, certo? A quem a norma se aplica? A norma vai se aplicar aos empregados. A abrangência aplica-se às organizações, sejam privadas ou públicas, tá, minha gente? Não é só serviço privado, não. Aplica-se aqui esse PCMSO, de acordo com a norma regulamentadora número 7, às instituições, sejam elas públicas ou privadas. Porém, tem alguns requisitos. Tem alguns requisitos. Olha aqui comigo. Ó, aplica-se às organizações públicas e privadas, da administração direta ou indireta, né? Poderes abrangidos aí, eu tenho que incluir também o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público, tá? Então, a condição deve possuir empregados regidos pela CLT, Consolidação da Lei Trabalhista. Esse é um dos requisitos aqui. Tem que ser empregados regidos pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Tá bem? Então, CLT, PCMSO, CLT. Aí aqui eu trouxe para vocês em forma de tabela bem resumida, bem bonitinha, eu coloquei minha tabela aqui, as diretrizes do PCMSO, tá? Segundo a nossa norma regulamentadora número 7. Aí eu tenho aqui, ó, integração do PCMSO. O PCMSO integra um conjunto de ações aí de saúde, de organização e deve ser harmonizado com as demais NRs, que são normas regulamentadoras, tá? Aí eu tenho aqui outra diretriz que é a questão da vigilância em saúde, que busca, né, o objetivo é rastrear, detectar precocemente os agravos relacionados à saúde do trabalhador. Aí eu tenho outra diretriz que é a exposição ocupacional, que o objetivo aqui é detectar exposições excessivas de agentes nocivos, certo? À saúde daquele trabalhador. Então, ele está, enfim, está exposto a um determinado agente nocivo, né? Por quanto tempo? Por 24 horas, né? Por 3 meses, enfim, como foi que ficou? Né? Ou é sempre que ele está exposto àquele determinado agente nocivo? Porque aquele empregado ali ele vai adoecer futuramente. Ele pode não adoecer agora, mas ele vai adoecer lá na frente, tá? Então, ó, ela vai trazer a diretriz também como aptidão laboral, que vai definir a aptidão do empregado para exercer suas funções, ou seja, se está apto ou não. Está apto para exercer, beleza, vai. Ah, não está apto, tem um problema aí, né, na coluna, enfim, vamos adaptar ele, vamos colocar ele em outro lugar.
tá? Então, ele vai trazer também as diretrizes aqui como medidas de prevenção, que essas medidas de prevenção ela vai subsidiar na implementação e monitoramento eficácia das medidas preventivas. Vai trazer também uma diretriz que é a questão da epidemiologia, né? Essa epidemiologia ela vai subsidiar nas análises epidemiológicas e estatísticas e agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais. Por exemplo, tem quantas pessoas ali naquela empresa sofrendo um acidente com aquela máquina, tá? Tem quantas pessoas? Durante um ano, 65 funcionários que passaram a executar, manusear aquela máquina, 50 tiveram em acidentes, na qual houve a questão de amputação do dedo. Então, eu tenho que substituir essa máquina, tá? Então, não posso estar chegando e colocando as pessoas ali dentro. Então, tem que capacitar a equipe. Ou substituir essa máquina ou capacitar a equipe. Então, são indicadores. Eu vou pegar esses indicadores, essas informações, tá? Para gerenciar aí minhas ações. Afastamento também do trabalho, né? Subsidiar as decisões de afastamento quando o trabalho puder comprometer aí a saúde do trabalhador, tá? Tá realizando um esforço repetitivo, né? Esse indivíduo ali, enfim, agora ele tá bem, mas vai chegar um momento que ele não vai aguentar, né? Ele vai adoecer. Então vamos substituir ele. Talvez a gente possa substituir ele por uma máquina, tô dando um exemplo, tá? E vamos readaptar ele, vamos colocar ele em outro lugar, né? Você tá vendo que ele não tem condições de ficar ali naquela posição, enfim, tá? Notificações de agravos, subsidiar a questão de emissão de notificação para os agravos relacionados à saúde, conforme regulamentação. A questão da previdência social também é uma diretriz, tá? Que visa subsidiar o encaminhamento de empregados à Previdência Social. Aí eu tenho um acompanhamento especial, acompanhar de forma diferenciada os empregados mais vulneráveis aí, aos riscos ocupacionais. Tem a questão da reabilitação profissional, que busca aí, subsidiar a Previdência Social, as ações de reabilitação profissional, e a questão de readaptação profissional, que busca também subsidiar as ações de readaptação do profissional, né, profissional do empregado. Por exemplo, eu tenho um profissional ali que ele, enfim, fraturou uma perna. Não foi no serviço, mas ou então foi no serviço, vamos readaptar ele, vamos colocar ele em outro lá no administrativo, vamos aproveitar, tá? Então tudo isso é uma diretriz aí do PCMSO. E a questão de imunização, isso daqui é importante, tá? Controle de imunização ativa dos empregados relacionados aos riscos ocupacionais, conforme a recomendação aí do Ministério da Saúde. O PCMSO deve incluir ações de vigilância passiva e vigilância ativa. O que é a vigilância passiva e a vigilância ativa? Isso daqui já caiu na FCC, tá? Muitas vezes. Eu não trouxe questão, mas já caiu. Vigilância passiva, né, da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procuram o serviço médico. E vigilância ativa, né, é por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além de exames preventivos nessa ANR, a coleta de dados sobre sinais e sintomas e agravos aí relacionado aos riscos ocupacionais. John, não entendi o que é vigilância passiva e vigilância ativa. Vou explicar para você, tenha calma. Bora, aqui você consegue entender. Então, a vigilância passiva e a vigilância ativa. Eu tenho dois tipos de vigilância, segundo o PCMSO, vigilância ativa e vigilância passiva, tá? O PCMSO ele deve atuar de duas formas complementares de vigilância, seja ela passiva ou ativa. Me conte aí se você é passiva ou ativa. Vamos lá. Passiva. Ocorre quando o empregado procura espontaneamente o serviço de saúde. A empresa não provoca a busca, apenas registra, analisa e acompanha as queixas. Baseia-se em demanda espontânea, queixas, sintomas, adoecimentos relatados têm caráter reativo. Exemplo, o empregado, né, procura um ambulatório para relatar tontura e dor lombar. Tá? Isso daqui é vigilância passiva. John, que é uma vigilância ativa? A empresa age de forma proativa, buscando sinais de adoecimento, realizada por meio de exames médicos dirigidos, por exemplo, isso inclui exames previstos na NR número 7, que fala sobre o PCMSO, tá? Coleta sistemática de dados sobre sinais e sintomas relacionados aos riscos ocupacionais, tem caráter preventivo. Um exemplo, né, exames periódicos focado em audição para trabalhadores expostos a ruído.
ruídos, beleza? Então, segundo o nosso PCMSO, a gente tem 2 tipos de vigilância. Isso daqui já caiu na prova, já caiu em questão da FCC. A gente tem a vigilância ativa e a vigilância passiva. A vigilância passiva é aquele trabalhador que chega, procura o serviço ali de saúde da sua empresa, tá? Se queixando de uma dor, enfim, tontura, etc. Ele chegou, aí eu vou relatar e vou coletar aquelas informações. Vigilância ativa é quando eu vou lá e coloco a mão na massa. Ó, vamos coletar essas informações, vamos fazer exame desses trabalhadores, vamos fazer exame desse pessoal que está aí exposto a esse ruído, né? Vamos ver aí como é que está a questão auditiva desses indivíduos. Então, é a empresa que está buscando, é a empresa que está fazendo aquelas determinadas ações. Tem um quesito aí preventivo, tá? Passiva, o trabalhador chega lá e procura essa informação. Ativa, é a empresa que vai lá e faz as ações de promoção, prevenção, enfim, relacionadas à saúde do trabalhador, analisa os dados, se aqueles trabalhadores estão expostos a ruídos, quais as consequências e etc. Beleza? Ok? Tá bem? Então, ó, comigo aqui na tela. Nunca desista, mesmo que tudo pareça impossível. Lembre-se que uma grande lição sairá de tudo isso, tá? Uma grande lição sairá de tudo isso. Não desista, mesmo que tudo pareça impossível, pois uma grande lição sairá de tudo isso. Um beijo, fique com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau. Se você gostou, né, pode deixar seu comentário aqui embaixo. Enfim, se inscrever aqui na nossa plataforma, né, no nosso canal do YouTube e etc. Espero que você tenha gostado dessa aula e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? Um beijo e até a próxima aula aí, o próximo Dominando Bancas, claro, Dominando FCC, porque a gente tá no bloco aqui de FCC, Saúde do Trabalhador. Um abraço e não desista, viu? Mesmo que tudo pareça impossível. Uma grande lição sairá disso. Um abraço. Tchau, tchau.